olhos não viram, os ouvidos não ouviram, e não subiu ao coração do homem aquilo que Deus preparou para aqueles que o amam. Olá, eu sou o apóstolo Fátima Farage, esse é o programa Ministério da Fé e está chegando, dia 29 agora começa o Projetando 2018, por isso prepare o seu caderno de sonho, porque vai ser sobrenatural. E o programa de hoje está abençoado. Gente, vocês precisam ver o que Deus está fazendo aqui no nosso meio. Muito mais do que assistir, é você estar presente. E eu quero convidá-lo a estar em uma das nossas reuniões, porque eu tenho certeza que Deus reservou algo poderoso para a sua vida. Amém? Saia daí, estou chegando com a palavra de bênçãos para a sua vida. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Jesus ensina a oração, e nós vamos falar dentro desse esboço de um princípio que desata a fonte da alegria. Mas para isso nós temos que romper os laços, porque sem perceber, muitas pessoas estão com laços, laços que as limitam, laços que as amarram, porque o mundo espiritual é assim. Você pode estar movendo os seus braços físicos, mas você espiritualmente está preso. Quando Jesus vai curar uma senhora, uma mulher encurvada, ele fala: Satanás a mantinha aprisionada, mas ela andava de um lado para o outro, mas no mundo espiritual estava aprisionado. Mas eu declaro que é jubileu, que é liberação, que ninguém neste lugar vai andar encurvado, porque o Senhor nos chamou para andar em pé, de triunfo, em vitória, em glória. Deus está no nosso meio. Aonde há o Espírito de Deus, aí há liberdade, porque Deus reina neste lugar. Aleluia. Agora olha só. Então ele está num processo, e esse processo ele dá diversas partes. Ele começa falando: olha, como você deve começar a orar. E ele começa falando: você não começa a entrar em qualquer lugar sem o sangue do Cordeiro, você só se torna filho através do sangue do Cordeiro. E aí vai, mas chega no versículo 12, existe um princípio e uma chave, que se você entender que essa geração está debaixo de um principado e uma potestade de ofensa, pessoas ficam ofendidas sem saber o porquê estão vivendo uma ofensa.
Se você perguntar e me explica, por que você está assim? A pessoa não vai explicar. Ela não consegue identificar a fonte disso que ela está sentindo. Isso é um sintoma. Se você é um médico, você procura sintomas. E no mundo espiritual também tem sintomas. Não são questões de psicologia, não, é algo espiritual. E no versículo 12, Jesus ensina. Ele fala: Senhor, rompe as dívidas. Eu quero declarar que as dívidas serão rompidas. Do jeito que há dívidas naturais, dinheiro, coisas, há dívidas espirituais. Há, sabe, há tronos que se colocam, fortalezas que se levantam. E eu estou falando com você, parece que eu estou andando no mundo espiritual, de pessoas que estão presas, mas eu quero dizer que cadeias vão ser quebradas, se você, porque a chave está nas suas mãos. A chave está nas suas mãos. Hoje pessoas vão ser instantaneamente libertas, curadas e cheias do Espírito Santo, porque vão entender e usar a chave. 10 anos de psicologia não pode fazer o que só Deus pode fazer. Homem não pode fazer o que só Deus pode fazer. Porque quando nós pecamos, nós não pecamos contra homens, nós pecamos contra Deus. Um psicólogo não tem como te perdoar. Não tem como. Pastor Sandro, não tem jeito. Tem pessoas procurando paz no lugar errado, em comprimidos, em entretenimento, e o entretenimento tem tirado as pessoas de uma solução, porque o entretenimento está virando mundo espiritual. Hoje nós temos tecnologias que eram tão distantes, que estão na palma da nossa mão. Cuidado com essa realidade ampliada. É um passo para a realidade virtual, quando as pessoas são robotizadas e elas não vão conseguir discernir entre o mundo físico e o mundo espiritual. Não vão. Pastora Jaque, não vão. Esse mundo virtual está tão grande que pessoas perguntam: você tem amigos? Tenho 3 mil amigos. Aonde? No Facebook. Mas nenhum te conhece, nenhum sabe o seu cheiro, nenhum convive com você. Na realidade você não tem amigo nenhum. Você tem curiosos a respeito da sua vida. É um voyeurismo espiritual. Eu estou falando aqui debaixo de uma unção profética. Eu não preparei nada disso que eu estou falando com você. Porque quanto maior o ataque, maior a unção de Deus na sua vida. Quanto maior os adversários, a unção aumenta. E Deus está dizendo: olha, eu dei vestes novas, eu coloquei, sabe, novas patentes, eu coloquei algo novo sobre este ministério, sobre este lugar. E lá no versículo 12, Jesus fala, Ele está dizendo, Ele está ensinando, Ele está dizendo: perdoa-nos as nossas dívidas. Ele está falando para os discípulos que andam com Ele, que estão com Ele, para os apóstolos que estão do lado dele. Ele está dizendo: aprende a pedir perdão das suas dívidas. Agora entende, muitas vezes nós pedimos perdão, mas nós retemos o perdão. E é isso que nós vamos entrar hoje. Assim como temos perdoado, assim como lá em Tiago fala assim: porque o juízo, Tiago 2,13 diz assim: porque o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia. Eu vou repetir: porque o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não foi misericordioso. E a misericórdia triunfa sobre o juízo. Mas o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não exerceu a misericórdia. E sabe quem é Tiago?
Era um homem que orava tanto, que a tradição da igreja fala que os joelhos dele eram como o joelho de camelo. De tanto que ele passava na presença de Deus. Então ele é um cara que entende disso. Ele é uma pessoa que tem intimidade com isso. Alguém que está me entendendo? Debaixo dessa unção profética, sem se movimentar, sem andar de um lado para o outro. Eu gostaria que você pudesse por uns momentos estar sentado. E nós vamos andar um pouco, meu amado. Quando nós cantamos aquele hino, se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer. Essa música, ela foi escrita por uma pessoa que estava com o coração carregado. Uma pessoa que tinha uma acusação extraordinária, porque ele tinha mandado a família dele ir adiante dele e depois ele alcançaria. Era uma viagem de barco. Nessa viagem, sua família morreu. A família morreu. Mas ele é uma pessoa que soube lidar com as situações da vida. Daqui a pouco nós vamos estar adorando a Deus com ela. O que fazer para lidar com certas situações? Muitas vezes nós queremos resolver nossas situações, mas nós não queremos lidar com as coisas que nós precisamos resolver. Porque lá em Mateus 6 fala que o meu relacionamento com Deus é paralelo com o meu relacionamento com o meu irmão. É tão sério essa questão. Hoje nós vamos falar da chave do perdão e da alegria. Quando fala de perdoar, nós não entendemos que milhares de pessoas hoje estão sofrendo no seu físico, na sua vida, algo que está ligado a uma palavra: falta de perdão. Falta de perdão. É tão sério isso, meu amado, que é uma doença que pode, não é apenas uma doença, mas é algo que tem levado milhares à morte e tem provocado milhares de enfermidades. Talvez a enfermidade que você tenha hoje no seu corpo não é por uma deficiência de vitamina, mas é por um problema agudo mal resolvido no passado. Você acha que você pode acumular na sua vida certas coisas que você não nasceu para carregar? Você acha que você pode comportar dentro de você aquilo que você não foi configurado, você não foi feito para carregar? Então doenças são geradas e matado, e não apenas isso, não, muitas vezes o futuro, ele é totalmente destruído, porque você não sabe lidar com as situações do seu passado e do seu presente. Então você se torna prisioneiro quando você retém, quando você guarda, quando você acumula certas coisas, quando seu coração se diminui diante de uma memória e de uma lembrança. Hoje eu estou arrancando máscara de demônios aqui. Estou arrancando máscara de demônios. A falta de perdão, ela destrói todos os níveis da sua vida, principalmente aquela que é baseada em relacionamento, alegria, satisfação. Ela atinge o seu sono, ela atinge os seus projetos. Tem pessoas que estão vivendo pelo mal que fizeram no passado. Elas não estão vivendo pelo seu propósito, mas elas estão vivendo pela ira de tocar em alguém, de se vingar contra uma pessoa. E a igreja está cheia. Quando a adoração é pequena, é porque a falta de perdão é grande. A falta de perdão, meu amado, relacionada ao que você fez, ao que fizeram com você, o que a vida fez. Talvez hoje você não esteja percebendo, mas a sua vida emocional, espiritual e natural pode estar aprisionada
pela falta de perdão. É caro carregar aquilo que você não foi chamado para carregar. É caro. É impossível. Pessoas que não conseguiram superar certos fatos. Pessoas com situações não superadas. A falta de perdão, ela tem diversos sintomas. O maior deles são 3: vingança, culpa e amargura. Vingança, culpa e amargura. Pessoas extremamente ressentidas. São pessoas que o único nível de sucesso que conhecem é falar mal de alguém. Esse é o nível. Falar do fracasso dos outros. Falar do mal de alguém. Elas não têm sonhos, elas não têm música, elas não têm poesia, elas não têm esperança, elas têm uma dor. Elas se sentem felizes, não com seu sucesso pessoal, mas com o fracasso individual de alguém. Viu? Olha aí, espírito de Caim. São pessoas que têm uma marca, elas culpam os outros por aquilo que elas não são hoje. Culpam o pai, a mãe, o país, o governo. Culpam todo mundo. Pessoas que fazem da missão de vidas, difamar, desacreditar pessoas publicamente, macular, sabem que não é fato, sabem que não é verdade, mas a raiva, a ofensa é tão grande na alma dessa pessoa, que ela não quer saber a verdade, ela quer se vingar. Ela quer se vingar. Não sei se você é assim. Pessoas que têm uma capacidade enorme de encontrar falhas, brechas. Eles encontram em todos, no professor, na escola. Eles encontram no governo, eles encontram no seu pai, na sua mãe, nos seus amigos. Eles encontram na igreja, eles encontram até no próprio Deus. Fala, Deus, Senhor, o Senhor. A coisa vai crescendo, não vai diminuir. É uma coisa que vai te matar. Cada vez mais você vai se transformando naquilo que você odeia. Você vai se transformando no seu ódio. A rebelião está na sua boca. Hoje milhões têm raiva de Deus por causa dos seus próprios pecados, porque gostam deles, amam eles e têm raiva de Deus, porque o Senhor quer os livrar deles. Você não entendeu o que eu falei, meu irmão? Pessoas que têm ódio pelo que você representa. Você representa família, você representa adoração, você representa não você, mas o Senhor. Você representa mais Deus, menos eu. E as pessoas têm raiva. Por que tem raiva de você? Por que tem ira de você? É porque o que você representa o que elas amam, que é o pecado. Elas amam o pecado delas, tanto que odeiam a sua santidade. Eu vou repetir. Esse movimento que existe hoje, esse movimento do inferno que existe hoje, geral, dentro da educação, a tecnologia, sabe, o sistema, ele está te abraçando cada vez mais e te afastando daquele que pode te livrar, aquilo que te amarra hoje. Somente Deus pode fazer certas coisas na nossa vida. O interessante é que essas pessoas, elas não sabem explicar a fonte do seu ódio. Eu falo isso porque eu consigo discernir.
Mas elas não conseguem. Por que você está com tanta raiva? Por que você está tão revoltado? Por que você está tão para baixo? Por quê? É uma síndrome. É tanta coisa junto que a pessoa não consegue identificar. Ela vai acumulando, 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 acumulando. E quando você tem uma coisa chamada pecado, é uma coisa. Mas quando você ultrapassa e começa a acumular, acumular, começa a haver amargura dentro de você. Pessoas que acumularam tanto, sabe? Não conseguiram superar certas coisas. Sabe como é que eu sei que eu não sei conseguir superar alguma coisa? Quando eu continuo carregando ela. Eu continuo carregando ela. Eu não superei. Ela está comigo. Ela está comigo. Ela está comigo. O que aconteceu? Me fizeram isso. Puxa vida, por que fizeram isso? Há quanto tempo? 3 anos. Há 10 anos. Mas a pessoa, ela vive o cheiro, ela vive as dores, ela vive, ela remói, ela lembra, ela recorda da vergonha que ela passou e ela guarda aquela vergonha. Ela lembra, meu amado, daquela situação. Ela não supera. Ela tem raiva do pai e da mãe. Ela acumulou. Está lá dentro, acumulado, te destruindo, acabando com você, mas você não sabe identificar, você não sabe precisar. Por isso que o retiro de impacto foi tão tremendo, porque você tem que entender, meu irmão, o que acontece nesses momentos, onde você é pego e não tem como fugir. Então, o resultado, a Bíblia fala, que você não souber lidar com a graça que você tem recebido e com os problemas que você tem superado, lá em Mateus fala, que você é entregue para atormentadores, pessoas que têm a vida atormentada, não tem paz. No mundo espiritual tem bichos gritando dentro de você, estão gritando dentro da sua alma. Porque, meu amado, quando você não supera certas coisas, você continua retendo. Tem pessoas que acham assim: não, eu vou amarrar a vida dessa pessoa. Sabe que é isso? Isso é satanismo, isso é feitiçaria. Não, eu vou ficar com esse ódio dentro de mim, eu vou ficar com essa amargura dentro de mim, mas me machucaram. Jesus te curou. Mas eu não quero a cura de Jesus, eu quero a vingança. Eu quero a vingança. Eu quero a revanche. Eu quero a compensação. Você está me devendo. Pessoas entregues a atormentadores. Relacionamentos não crescem. Como é que cresce? Não tem como crescer. Homens, mulheres, relacionamentos que são um terror. Sabe por quê? Porque você quer que a pessoa faça aquilo que o outro não fez com você, enquanto você tem que liberar o outro e liberar a bênção sobre aquele que você vive hoje. Supera. Fala para o seu irmão: supera. Deixa para trás. Esquece. Porque senão você vai destruir você e a pessoa que está do seu lado. Aqui é um lugar da graça. Aqui é um lugar da restauração. Aqui é um lugar onde Deus olha para você. O diabo te acusa: ele fez isso. Deus fala: o quê? Quem? Peraí, Luci, aliás, Lúcifer. Quem? Ele. Mas ele fez o quê? Ele fez isso. Eu vi. Ué, sabe por quê? Porque quando Deus faz uma obra, Ele faz completa. Ele arranca o seu pecado, Ele arranca a sua culpa, Ele arranca o seu erro, Ele pega, joga no mar do esquecimento e põe uma placa: proibido pescar.
Proibido pescar. Agora, querido, o que acontece? Relacionamentos. A falta de perdão, ela cria em você uma fortaleza demoníaca. Porque muitas vezes você fala: oh Deus, me abençoa. Irmãos, o milagre muitas vezes não está no que Deus vai fazer, mas naquilo que você vai receber de Deus e naquilo que você vai dar. Perdoa os meus pecados, as minhas dívidas, assim como você não tem razão. A pessoa que errou com você não tem razão, mas no mundo espiritual não é razão. E você daqui a pouco vai entender isso. Mas eu quero falar de resultados da falta de perdão. A Bíblia fala: olha, se você não se reconciliar com aquela pessoa que está no caminho, essa pessoa pode pegar o teu adversário, te entregar ao juiz e ao oficial de justiça, e você vai ser recolhido numa prisão. Hoje eu quero declarar: Deus quer abrir as portas de prisão emocional, saúde espiritual e financeira. Deus vai abrir os céus e vai derramar tempestades na tua vida. Amém, meu irmão? Fala isso alguma coisa, pelo amor de Deus. A gente acha que a justiça é a justiça própria. Eu quero te dizer, meu irmão, você não é bom o suficiente, não é certo o suficiente para ter a capacidade de julgar uma pessoa. A pior prisão. Eu escrevi isso aqui 3 vezes para ver. Fala: Deus, a pior prisão é alguém estar sentenciado ao inferno e achar que está no caminho do céu. A pior prisão é você estar sentenciado ao inferno, mas está indo para o caminho, achando que está indo para o caminho do céu. Tudo isso porque você está retendo. Porque o mundo espiritual de Deus, ele está baseado no que Jesus fez na cruz. E você não tem como receber o que Jesus fez na cruz, se não desatar e liberar e deixar ir. Glória a Deus, que programa abençoado, inspirado. É isso aí, querido. Eu quero te encorajar, você compartilhar esse programa. Você também entrar no meu Facebook, tá lá, só assistir, compartilhar. Tenho certeza que essas mensagens, elas te inspiram e elas mudam a história de vidas. E eu também quero te convidar para estar aqui no Ministério da Fé, porque Deus tem algo preparado para a sua vida. E você tem que pegar essa encomenda que Deus preparou aqui para você. Amém? E não se esqueça, põe na sua agenda, dia 29, começam os 12 dias de culto, de celebração, de adoração, que vão mudar a sua história. Prepare o seu caderno dos sonhos, projetando 2018 com fé e oração aqui no Ministério da Fé. Que Deus te abençoe. Amém.